Muito bem, pessoal. Nós vamos a mais um tópico da geometria plana. Veremos hoje o arquivo número 2, tipos de ângulos. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, tópico muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Ângulo de duas retas. É o menor ângulo formado por duas retas. Então, nós temos duas retas R e S. Nós temos quatro ângulos. 2 iguais a θ, por exemplo, e 2 iguais a beta. Bem, vamos a algumas observações. Na figura ao lado, nós temos 2θ mais 2β igual a 360 graus. Realmente, é uma volta completa a soma desses quatro ângulos. O menor ângulo dos quatro é θ. Então, esse é o ângulo formado pelas duas retas RS. Os ângulos iguais 2 a 2 são denominados opostos pelo vértice. Então, você está vendo aqui θ e θ, e beta e beta. E os ângulos opostos pelo vértice são aqueles em que os lados de um são as semirretas opostas dos outros. Então, é fácil de ver, né? Retas perpendiculares são retas em que os quatro ângulos formados são de 90 graus. Então, nós temos duas retas RS concorrentes e quatro ângulos iguais a 90 graus. Bem, vemos agora o ângulo agudo. É um ângulo cuja medida é maior que zero e menor que 90 graus. Então, na figura fica fácil constatar que você está vendo ali um ângulo de 90 graus e um ângulo menor do que ele, que seria um ângulo θ, que eu diria que é agudo. Então, é um ângulo entre 0 e 90 graus. Não pode ser 0, não pode ser 90, mas pode ser qualquer ângulo em graus nesse intervalo. O ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, nós temos ali no ângulo de 90 graus e temos um outro ali que mede θ. Vocês estão vendo que ele é maior que 90, mas não chega a ser 180 graus, né? Então, o θ está entre 90 e 180 graus. Então, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Agora, nós temos ângulos consecutivos. São ângulos que possuem um lado em comum. Então, nós temos ali os ângulos θ e beta. O lado comum é esse segmento em vermelho que você está vendo aqui. Tá? Outra possibilidade para ângulos consecutivos seria essa aqui. Ó. Agora, cuidado para você ver onde se marca os ângulos. Um ângulo é o θ e o outro é aquele todo beta ali. O segmento em comum é esse vermelho aqui. Tá? Então, θ e beta são as duas possibilidades de ângulos consecutivos. Ok? Então, eles têm um lado em comum. E agora, se tivermos ângulos adjacentes, são ângulos que não possuem ponto interior em comum. Então, nós temos aqui o ângulo θ e o ângulo beta. Vocês podem ver que um ponto interior seria esse, pontos interiores seriam esses, ao beta, e esses daqui, pontos interiores ao θ. Não há ponto comum, tá vendo? Então, vocês olhando para essa figura aqui, você está vendo no mouse, é uma figura referente a ângulos adjacentes, mas também a ângulos consecutivos, ok? E essa figura aqui do meio, apenas ângulos consecutivos. Então, cuidado com os conceitos, tá? Ângulos adjacentes. Complementares são aqueles cuja soma mede 90 graus, que em radianos é π sobre 2. Então, nós temos ali uma figura com um ângulo de 90 graus e dois ângulos com lado comum, que são θ e beta. A soma deles dá 90 graus. E agora, ângulos suplementares. São ângulos cuja soma mede 180 graus. Então, nós temos ali dois ângulos adjacentes
θ e beta, que visivelmente a soma é 180 graus. Então, θ mais beta é 90 graus, no caso dos ângulos complementares, e θ mais beta é 180 graus, no caso dos ângulos suplementares. Bem, agora, dado um ângulo x, o seu complemento é quanto falta a ele para completar 90 graus. Então, seria 90 menos x. E agora, dado um ângulo x, seu suplemento é 180 graus menos x. É quanto falta a ele para completar 180 graus, ok? Agora, ângulos adjacentes replementares. São ângulos cuja soma mede 360 graus, 2π radianos. Então, nós temos ali o ângulo θ e o ângulo beta. A soma deles dá 360 graus. Dado um ângulo x, seu replemento é 360 graus menos x. Observações. O ângulo de 90 graus é denominado ângulo reto. O ângulo de 180 graus é denominado ângulo de meia volta ou ângulo raso. E o ângulo de 360 graus é denominado ângulo de volta completa, ok? Agora a garota bonita fazendo uma pergunta para mim. Professor Nilo, vou fazer medicina. Para que estudar geometria? Aí vem a resposta. Se não souber a geometria, vai aplicar a modalidade de injeção errada. Então, olha para lá. Uma injeção intramuscular é aplicada na pele, né? Até o músculo, evidentemente, segundo um ângulo de 90 graus. A subcutânea é aproximadamente um ângulo de 45 graus. A intravenosa, um ângulo de 30 graus, e a intradérmica, aproximadamente um ângulo de 0 a 10 graus. Ok? Na figura abaixo, obtém a medida do ângulo x. Bem, a soma dessas medidas aí vai ter que dar 180 graus. Então, vejamos a solução. 30 graus mais x mais 20 mais 40 graus igual a 180 graus. 2x mais 90 graus é 180 graus. Então, 2x é 90 graus e o x é 45 graus. Que legal, né? Muito fácil. O exemplo 2 é para casa. Na figura abaixo, obtém as medidas dos ângulos x, y e z. Bom, evidentemente, o começo da solução vai ser você fazer 3x menos 120 graus igual a x mais 60. E depois que descobrir o x, você vai ver que o y mais o x mais 60 vai dar 180 graus. E também você tem que perceber que o z e o y são ângulos opostos pelo vértice. E aí você descobre a medida dos três ângulos que o problema pediu. X, y e z. E esse exercício fica para casa. Essas são as respostas. 90 graus para o x, y e z valendo 30 graus. Tudo XDB? O que é XDB? Show de bola. Vamos lá. Mediatriz de um segmento. É uma reta que divide perpendicularmente um segmento em duas partes iguais. Então, nós temos os pontos A e B, limitando um segmento. Com o uso do compasso, numa abertura qualquer, colocamos a ponta seca no ponto A e traçamos esses dois trechos de arco, que estão em vermelho. Fazemos agora no mesmo ponto B com a mesma abertura. Agora vamos traçar uma reta ligando as interseções dos arcos em vermelho, na parte de cima e de baixo. Essa linha azul é a mediatriz do segmento AB. Ela divide o segmento AB em duas partes iguais e o faz perpendicularmente. Olha lá, 90 graus, ok? Então, a mediatriz divide o segmento AB em duas partes iguais, segundo um ângulo de 90 graus. Bom, agora a bissetriz de um ângulo. É uma reta que divide um ângulo em dois outros iguais a partir da mediatriz de um segmento de extremidades A e B, equidistante do vértice V. Então, nós temos ali o vértice V. Eu traço essas duas linhas em preto. Eu tenho ali um ângulo beta e eu marco duas medidas iguais azuis, colocando os pontos A e B. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar do A para o B e vou obter a mediatriz do segmento AB, com o procedimento que vimos no slide anterior. Então, vou marcar esses dois arcos aí, centrando, colocando a ponta seca do compasso nos pontos A e B, segundo a mesma abertura.
E agora eu ligo com os vértices, essa interseção de arcos. Bom, essa linha vermelha tanto é mediatriz do segmento AB, quanto é bissetriz do ângulo B, dividindo em duas partes iguais. Então, o beta é 2θ, ou então o beta é igual a 2θ. Então, essa linha vermelha tanto é mediatriz do segmento AB, quanto é bissetriz do ângulo beta. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa pedalada. Bom, aqui o aniversário do professor de geometria. O bolo está na sala de aula, ele tem que dividir equitativamente o bolo entre seus alunos. Para isso, ele usa um transferidor. Professor sinistro, né? Então, vamos lá. Exemplo 3. Na figura ao lado, temos os ângulos AOB e BOAC, adjacentes e as bissetrizes desses dois ângulos formando o ângulo θ. Sendo que AOC mede 80 graus, calcule o ângulo θ. Bem, então, nós temos ali a figura dos ângulos AOB e BOAC, que somados dão 80 graus. Eu vou traçar as duas bissetrizes, pontilhada vermelha de AOB e pontilhada azul de BOAC. Bom, eu vou chamar os dois ângulos nos quais ficou dividido o ângulo AOB de A e A. O ângulo que eu quero é o θ. Então, fica A e A, e depois o ângulo BOAC em B e B. Ora, 2A mais 2B dá 80 graus. Então, A mais B é 40 graus. Ok? Agora, o θ é A mais B. Então, o ângulo θ é 40 graus. Tranquilo, né? Então, vamos em frente. Bom, agora a diferença de dois ângulos é igual a 9 graus, 32 minutos e 24 segundos. Qual a diferença dos seus complementos? Ora, meus amigos. Bom, vou chamar os ângulos de A e B. Então, a diferença A menos B é 9 graus, 32 minutos e 24 segundos. Eu quero a diferença dos complementos. Então, seria 90 menos B, subtraindo 90 menos A. Por que não ao contrário? Ora, meus amigos, se A menos B está dando um ângulo positivo, que você está vendo que é 9 graus, 32 minutos e 24 segundos, é porque o ângulo A é maior que B. Ora, se o ângulo aumenta, o complemento diminui. Então, o menor complemento entre 90 menos B e 90 menos A é o 90 menos A, é o menor. Então, você vai fazer do maior, que é 90 menos B, para o 90 menos A, a diferença que o problema pediu, ok? Buscando obter, naturalmente, uma resposta positiva. Bom, então vamos lá. Se eu quero 90 menos B menos 90 menos A, eu vou abandonar os parênteses e tomar as providências inerentes aos sinais que estão intercalando esses parênteses. Então, fica 90 menos B, menos 90 graus mais A. O 90 menos 90 cancela. Então, o que eu estou querendo, na verdade, é o A menos B. Que eu já sei que é 9 graus, 32 minutos e 24 segundos. Né? Então, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Bom, é uma questão desse estilo, mas você tem que apresentar essas contas, ok? Não pode botar a resposta direto, não. Então, vamos lá. Exemplo número 5. Uma questão parecida, a diferença dos suplementos de dois ângulos é igual a 60 graus. Qual a diferença entre esses ângulos? Resposta a 60 graus fica para casa. Exemplo 6. Calcular o ângulo que aumentado de 20 minutos é igual ao seu complemento. Vamos à solução. Bom, vou chamar o ângulo de x. O x mais 20 minutos está dando o complemento do ângulo x, que eu já sei que é 90 graus menos x. Então, coloca lá no lugar do seu 90 graus menos x. Eu vou passar o menos x da direita para a esquerda, então vai ficar x mais x igual a 90 graus menos 20 minutos. Vai dar 2x igual a 90 graus menos 20 minutos, então o x é 45 graus menos 10 minutos. Atenção, porque eu não posso tirar 10 minutos de 45 graus automaticamente. Então, vamos fazer a conta. 45 graus é 45 graus e 0 minutos, que eu vou tirar 10 minutos. Bom, eu consigo tirar 10 de 0, 0? Não. Então, vou ter que usar o que a gente aprendeu em aulas anteriores. Eu vou aumentar o 0, 0 somando 60 minutos e automaticamente compensando tirando 1 grau. Então, a minha conta real agora fica 44 graus e 60 minutos menos 10 minutos. Tranquilo, né? Vai ficar 44 graus e 50 minutos. Essa é a nossa resposta. Ok?
É difícil? Não, né? Então, vamos em frente. Olha o detetive já closou aí. Bem, exemplo 7. Qual o ângulo que diminuído de seu complemento é igual à metade do seu complemento? Bem, então nós vamos chamar o ângulo de x. X menos c está dando S sobre 2. O complemento é 90 graus menos x, o suplemento é 180 graus menos x. Então, a equação fica assim. Aquele sinal de menos antes do parênteses troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então, fica x menos 90 graus mais x igual a 180 graus menos x sobre 2. Então, 2x menos 90 graus igual a 180 graus menos x sobre 2. Então, vai ficar 4x menos 180 graus igual a 180 graus menos x. O menos x passa para a esquerda e o menos 180 graus passa para a direita. Então, vai ficar 5x igual a 360 graus. O x, então, é 72 graus. Essa é a nossa resposta. Ok? Então, vamos lá. A questão número 8. Acha o ângulo cujos 2/3 do seu suplemento menos os 3/5 do seu complemento são iguais ao ângulo aumentado de sua 30ª parte. Então, vamos lá. O enunciado, vamos chamar o ângulo de x. 2/3 do suplemento menos 3/5 do complemento igual a x mais x sobre 30, que é a 30ª parte do x. O suplemento é 180 graus menos x e o complemento é 90 graus menos x. Coloca lá na expressão e a equação fica assim. Bom, eu agora vou buscar unificar, né, a operação 2/3 que multiplica 180 graus menos x e 3/5 que multiplica 90 graus menos x. Bem, agora eu vou tirar o MMC entre 3, 5, 1 e 30. Mas antes, eu vou fazer a operação 3 vezes 90 graus menos x. Eu vou colocar o parênteses em vermelho porque é recomendável, porque aquele sinal de menos entre frações que você está vendo ali pode causar um erro involuntário para você. Então, a MMC vai dar 30, 30 por 3 vai dar 10, 30 por 5 dá 6, 30 por 1 dá 30 e 30 por 30 dá 1. Então, vai ficar 3.600 menos 20x, menos 1.620 graus mais 18x, igual a 30x mais x. Vou passar todo mundo que tem x para o lado esquerdo e quem não tem x para o lado direito, trocando sinal cada vez que alguém mudar de membro, ok? Então, vai ficar menos 33x igual a menos 1.980. 33x igual a 1.980, então o x vai dar 60 graus. Essa é a nossa resposta. Bem, molinho, né? A questão número 9 é para casa. Qual é o ângulo que, somado à metade do seu replemento, excede o seu suplemento de 3/4 do seu complemento? Resposta: 30 graus. Ok? A piada de hoje. Entenderam tudo? Olha o detetive Jacques Clouseau, feito pelo Steve Martin. Nicole, socorro! Se entenderam tudo? Espero que sim. Mais uma atrapalhada do detetive Jacques Clouseau. Essa é a nossa bibliografia para a montagem dessa aula. Se vocês gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho. Até a próxima aula. Bom final de semana e aqui o nosso contato para aulas particulares. Até a próxima.